Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui na série de vídeos que eu prometi para vocês, espero poder colaborar nessa situação que a gente está passando aí com o coronavírus. Quem não me conhece, eu sou Health Coach, ou seja, eu faço um trabalho de mentoria na área de saúde, sempre com uma abordagem natural, e sou jornalista e pesquisadora, então o meu trabalho é compartilhar informação com vocês. Espero que as informações aqui sejam úteis. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os alimentos favoráveis, né, para elevar o nosso sistema imunológico. De vocês saberem que quando a gente fala de abordagem natural, essa conquista do sistema imunológico é um processo, né? É a longo prazo, é tijolinho por tijolinho, é com constância, com disciplina, com mudança de hábito, de consciência, um monte de coisas que vai realmente solidificando esse sistema imunológico ao longo da vida, né? Então não vai ser da noite para o dia. Você que de repente sempre teve hábitos não tão saudáveis, não acha agora que se você começar a comer isso, você está totalmente protegido do coronavírus. Não é bem assim. Mas eu te garanto que depois de 7, 10 dias, se você for disciplinado, você vai já sentir alguns efeitos bioquímicos no seu corpo. E isso é bem legal, né? Então a tendência do corpo é, sabe, respirando cada vez mais e ampliando realmente essa capacidade que ele tem natural de defesa, né? Então essa é a ideia da abordagem natural. Né? Por que é tão importante a gente pensar sob o ponto de vista da abordagem natural? Porque o que acontece? Nosso corpo ele já está diariamente em contato com muitas toxinas, né? Então a gente tem os alimentos cada vez mais envenenados, é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe, às vezes é o estresse também, a falta de exercício físico, toda essa vida louca, né, que a gente está vivendo, os alimentos industrializados cada vez mais dentro das nossas casas. Então, o que acontece? O nosso corpo ele é muito inteligente, só que quando você começa a atacar ele dessa forma, ele vai realmente perdendo algumas capacidades de autodefesa, né? Então, assim, se a gente for pensar a nível celular, a nossa célula ela não só é um núcleo de energia, mas também é um local onde acontece reciclagem de toxinas. E as células também têm inúmeros receptores que se conectam com as outras células, que por sua vez se conectam com o nosso corpo como um todo e regula tudo, né? Então, quando a gente começa a intoxicar demais, né? Então, alimentos que são inflamatórios, que são oxidantes, tudo isso compromete essa capacidade da célula. Por exemplo, uma gordura trans, né, que são essas gorduras artificiais, elas simplesmente ficam coladas em volta da nossa célula, porque a nossa célula ela é envolta por gordura. Então, a gordura que você escolhe colocar para dentro é a gordura que vai se acoplar à sua célula, né? E ela começa a inflamar, então ela perde essa capacidade de liberar as toxinas e ela começa a colapsar, né? E aí que surgem doenças, né? Doenças sérias como câncer, Parkinson, diabetes, Alzheimer e por aí vai. Só que essas doenças não são da noite para o dia. Hoje, de repente, você come um alimento totalmente danoso para o corpo e acorda no dia seguinte bem e deduz que aquele alimento não te faz mal. Isso não é verdade, porque esse processo é longo, né? Então, às vezes começa assim, com a inflamação celular, depois vai colapsando algumas células, vai começa a prejudicar um tecido, e esse tecido, né, essa área do tecido vai ampliando até que atinge um órgão, e aí que você dá conta que alguma coisa está errada, quando começa a afetar o órgão mesmo, e aí que você vai no médico, e aí você percebe que de repente desenvolveu uma doença. Só que às vezes esse processo, até chegar aqui, começou ali na inflamação celular e chegar até uma destruição de órgão, às vezes leva 5, 10 anos. Uma doença celíaca, por exemplo, ela leva cerca de 10 anos para ser detectada. Então, assim, é um processo longo e sutil, silencioso, e a gente se engana muito, né? Em achar que hoje está tudo bem, meus hábitos me trouxeram até aqui, eu estou bem, mas enfim, você pode estar bem hoje, amanhã, semana que vem. Vamos conversar como é que você vai estar daqui 10 anos? Como é que você vai envelhecer, né? E muitas pessoas acham que envelhecer é sinônimo de adoecer. Não necessariamente, não mesmo. Não precisa ser. Vai depender muito dos seus hábitos, né? E a epigenética está aí para provar isso. Né? Segundo a epigenética, só 30% das razões da gente desenvolver uma doença está relacionado às questões genéticas.
Os outros 70% é hábito de vida, é se você pratica ou não esportes, é o que passa na sua mente também, né? A parte emocional, mental, psicológica, né? Aí, enfim. Então, assim, para vocês verem que o quanto você é responsável pela sua saúde, né? Então, assim, eu acho importante a gente ter isso em mente, que as coisas são a longo prazo, né? Essa destruição do corpo. Em contrapartida, a construção de um sistema imunológico saudável também é a longo prazo, é tijolinho por tijolinho. Então, muitas pessoas abandonam, às vezes, um tratamento natural porque acham que não está fazendo efeito, mas é porque é a longo prazo também. Você vai construindo ali, como eu falei, tijolinho por tijolinho, e isso leva tempo, só que você chega lá em cima, na sua velhice, super bem, super saudável, lidando bem, inclusive com doenças como essa, porque dentro do que a gente está vendo aí das pesquisas, os idosos são os mais suscetíveis, né, ao coronavírus, porém, existe uma categoria ali de idosos, são idosos com problemas cardíacos, com diabetes, com uma série de outros problemas já anteriores ao coronavírus. Então, esses são o alvo, na verdade, que estão morrendo. Então, você pode ser um velhinho que chega lá nos 70, 80, sem problema cardíaco, sem diabetes. Não precisa, tá bom? Então, eu acho super importante colocar isso. Outra coisa que eu queria dizer, eu não sou contra a medicina alopática, eu acho que ela tem o seu papel, principalmente em relação a diagnóstico, a emergências e a tratar de casos que chegam no extremo, onde não tem mais como se recuperar, né? Então precisa entrar realmente com remédios alopáticos. Só que a gente precisa lembrar que eles são químicos, né? Então eles também causam danos colaterais a longo prazo. Então essa ideia de que, eu tô mal, mas eu não quero mudar minha dieta, não quero mudar meus hábitos, eu quero um remedinho, a pílula mágica que vai resolver no dia seguinte. Tudo bem, ela vai resolver por um período. Depois você vai colher lá na frente, daqui 5, 10 anos, os efeitos colaterais dos colapsos das suas células. Entende? Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá bom? Bom, eu quero então agora começar com essa parte dos alimentos. Vamos lá? Busquem alimentos expectorantes, os ardidos, antivirais, antibactericidas, anti-inflamatórios. Os desintoxicantes para limpar o corpo e elevar o sistema. Hidratantes, vamos precisar de muitos líquidos. Alcalinizantes para elevar o pH do corpo e fortalecer o sistema imunológico. Antioxidantes, que são os anticâncer, perfeitos para esse momento. Os superalimentos ricos em proteínas, minerais, vitaminas. Vivos, cheios de energia, vitalidade, vigor. Ricos em vitamina C, que ajudam a combater qualquer gripe. Ricos em potássio, já tem pesquisas apontando que pacientes com corona têm baixa de potássio. Pré e probióticos para fortalecer a flora intestinal. Gorduras boas, sempre muito bem-vindas. E os chás, tem chás incríveis, gente, expectorantes, broncodilatadores, que aliviam a inflamação do tecido pulmonar, muito bons. E muita hidratação e vitamina D, tome sol, gente. Agora vale falar o que não pode, certo? Então, carnes, laticínios industrializados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das doenças modernas estão relacionadas a esses alimentos, então tem que evitar mesmo. Né? Se você gosta muito de carne, então procure uma de boa procedência e no máximo 3 vezes por semana, que também é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Né? Mas assim, se você tiver com o seu sistema imunológico muito baixo, estiver morrendo de medo do coronavírus, então eu sugiro dar um corte por um tempo mesmo. Evite também gorduras trans, como os óleos vegetais, a margarina e também açúcares refinados, processados, agrotóxicos e transgênicos. O seu prato é legal que ele seja também rico em gorduras boas, mas também seja muito colorido e que tenha muita coisa crua. Pelo menos metade do seu prato tem que ser de alimentos crus. Então, muita salada, coma também muitas frutas, né? Quando a gente fica gripado, o corpo pede muito alimentos crus. E realmente eles são maravilhosos, porque eles têm uma riqueza nutricional, uma vitalidade que geralmente a gente perde quando cozinha. Então, lá no meu Instagram você vai ter um monte de ideia de receitas.
E eu te espero no próximo vídeo em que eu vou falar sobre suplementos super especiais, imperdível. Até lá!